Uma boxeadora exibida forçou uma jovem jamaicana negra a lutar para humilhá-la, mas o inesperado aconteceu. A americana logo disse em tom de provocação: "Olha o que temos aqui." Victoria Sterling zombou, apontando para a jovem de 18 anos que entrou há pouco tempo na academia de elite de Manhattan. "Parece que alguém se perdeu no caminho para a academia do bairro", zombou a americana. E logo o som dos socos atingindo os sacos de pancada cessou abruptamente. Todos os olhares se voltaram para Keisha Campbell, que segurava uma sacola esportiva surrada e calçava tênis sagrados. Sua pele escura contrastava com a brancura imaculada do ambiente exclusivo, onde as mensalidades custavam mais do que 3 meses de salário mínimo. Victoria Sterling, campeã mundial de boxe feminino por 2 anos consecutivos, era conhecida não apenas por seus punhos letais, mas também por sua língua ainda mais afiada. Aos 26 anos, ela construiu uma carreira baseada em provocações nas redes sociais e declarações polêmicas que geraram milhões de visualizações. Sua última publicação no Instagram já tinha 500 mil de curtidas, uma foto dela exibindo seus músculos com a legenda: "Quando você é naturalmente superior, não precisa fingir ser igual." "Desculpa", murmurou Keisha, verificando o endereço em seu celular quebrado. "Pensei que fosse o programa de bolsas para jovens." A risada de Victoria ecoou pelo ginásio como uma sirene irritante. "Programa de bolsas de estudo? Querida, isso não é um projeto social. Treinamos atletas de verdade aqui, não experimentos sociais." Keisha Campbell havia chegado aos Estados Unidos há apenas 6 meses, trazendo consigo os sonhos de uma família jamaicana que havia economizado cada centavo para lhe dar uma chance. Ela trabalhava 16 horas por dia limpando escritórios para pagar um quarto que dividia com outras 3 pessoas no Bronx. O programa de bolsas de estudo era sua única chance de treinar em uma instituição decente. "O programa existe", disse uma voz firme. Tom Rodrigues, treinador veterano e dono da academia, saiu do escritório com uma pasta na mão. "E Keisha Campbell está na lista de aprovados." Victoria revirou os olhos dramaticamente. "Sério, Tom? Você vai transformar meu centro de treinamento em uma ONG? Meus patrocinadores não vão gostar nada disso." "Os patrocinadores dela pagam por resultados, não pela opinião dela sobre quem treina aqui", respondeu Tom secamente. Mas Victoria não tinha terminado. Ela se aproximou de Keisha com um sorriso que mais parecia uma ameaça. "Sabe de uma coisa? Já que você quer tanto treinar com os grandões, que tal a gente provar se você realmente merece estar aqui?" O ginásio ficou em silêncio. Todos sabiam o que viria a seguir. Uma troca de farpas amigável. Victoria continuou, saboreando cada palavra. "Você contra mim. 3 rounds. Se você pode durar, você pode ficar. Se não..." Ela fez um gesto de desprezo com a mão. Keisha sentiu o peso do olhar de todos. Ela sabia que aquilo era uma armadilha, uma humilhação pública planejada para destruí-la antes mesmo de começar. Mas havia algo em seus olhos, uma chama que Victoria não conseguia identificar, que permanecia inabalável. "Eu aceito", disse Keisha calmamente. Victoria franziu a testa, esperando por lágrimas ou súplicas. "Tem certeza? Porque quando eu terminar com você, você vai se perguntar se vale a pena sonhar tão alto." "Tenho certeza", repetiu Keisha, e pela primeira vez desde que chegará, sorriu. O que Victoria Sterling não sabia era que estava prestes a descobrir por que, nas favelas de Kingston, na Jamaica, Keisha Campbell era conhecida por um apelido muito específico: Relâmpago. E, como todas as relâmpagos, ela só mostrou seu verdadeiro poder quando a tempestade chegou. Enquanto Victoria já planejava como transformar a humilhação em conteúdo viral para suas redes sociais, Tom Rodrigues observou o brilho determinado nos olhos de Keisha e sentiu um arrepio familiar, o mesmo que sentia ao reconhecer um talento verdadeiramente especial disfarçado de aparente vulnerabilidade. Se essa história de preconceito e determinação te comove, não esqueça de se inscrever no canal, porque o que aconteceu naqueles 3 rounds foi tão inesperado que até hoje as pessoas se perguntam como uma jovem comum do Bronx conseguiu reescrever as regras de um esporte dominado pela elite. A notícia da luta amistosa se espalhou pelo ginásio como fogo em pó. Em menos de 1 hora, vários boxeadores, treinadores e até alguns jornalistas esportivos estavam a caminho. Victoria Sterling contra uma jamaicana desconhecida? Prometia ser o tipo de entretenimento cruel que as redes sociais adoravam consumir. 3 rounds, luvas de 473 mililitros, Tom Rodrigues estabeleceu, tentando minimizar o massacre iminente. Sem apostas, sem transmissão ao vivo. Só treinando. Victoria riu. "Tom, relaxa. Vai ser rápido. Provavelmente nem vai chegar ao segundo turno." Ela já estava gravando stories no Instagram, narrando para seus 2 milhões de seguidores. "Gente,
vocês não vão acreditar no que está acontecendo aqui. Uma garota qualquer quer me desafiar. Vou dar uma lição de humildade que ela nunca vai esquecer. Os comentários começaram a chegar. Destrua a vitória dela. Essas pessoas precisam saber o seu lugar. Mostre a elas porque você é a rainha. Enquanto Vitória se deleitava com a atenção, Keisha silenciosamente seguiu para o vestiário. Suas mãos não tremiam, como nunca antes de uma luta, mas seu coração batia acelerado com uma mistura de raiva controlada e memórias dolorosas que ela tentava esconder. Tom a seguiu. Keisha, você não precisa fazer isso. Eu sei que o programa de bolsas é importante, mas não vale a pena se machucar por causa da arrogância dela. Eu não vou me machucar, respondeu Keisha calmamente, testando as luvas emprestadas. Ela é campeã mundial há 2 anos. Ela tem técnica profissional, poder de nocaute, experiência. E eu tenho algo que ela nunca terá, interrompeu Keisha, olhando diretamente nos olhos do treinador veterano. Tom franziu a testa. O que seria isso? A palavra ecoou no modesto vestiário. Tom Rodrigues treinou centenas de atletas ao longo de 30 anos, mas raramente ouvirá essa palavra dita com tanta convicção. Havia algo nos olhos de Keisha, uma intensidade que ele só reconhecia em verdadeiros predadores do ringue. Me diz uma coisa, disse Tom, sentando-se ao lado dela. Por que você aceitou? Por que não simplesmente ignorou as provocações dela? Keisha fechou os olhos por um instante. As lembranças voltaram à tona, as ruas de Kingston, os gritos de sua mãe implorando para que ela parasse de lutar, a sensação dos punhos se conectando com precisão cirúrgica, o apelido Relâmpago sussurrado com medo e respeito nas favelas. Porque eu já vivi essa história antes, disse ela finalmente. Pessoas como Vitória acham que podem nos destruir com palavras, com desprezo, com a certeza de que somos inferiores, mas se esqueceram de uma coisa importante. O que seria isso? Aqueles que crescem lutando pela sobrevivência não lutam apenas por esporte. Eles lutam para existir. Tom sentiu um arrepio na espinha. Havia algo profético naquelas palavras, como se Keisha estivesse revelando não apenas sua motivação, mas também profetizando o destino de Vitória. Lá fora, Vitória continuou sua performance para as câmeras do celular. Olha o que aquela garota está vestindo, zombou ela, apontando para os tênis surrados de Keisha, deixados no vestiário. Aposto que ela nunca pisou num ringue de verdade. Provavelmente aprendeu a boxear assistindo ao YouTube. Risadas ecoaram pelo ginásio, mas alguns dos boxeadores mais experientes permaneceram em silêncio. Havia algo na postura de Keisha, na maneira como ela aceitou o desafio sem hesitar, que despertou uma cautela instintiva. Marcus Williams, ex-campeão dos médios que agora treinava na academia, sussurrou para seu parceiro de treino. Cara, eu não sei. Já vi essa calma antes. Às vezes, os quietos são os mais perigosos. Vitória, no entanto, estava longe demais de sua própria arrogância para notar os sinais de alerta. Vocês sabem qual é o problema com pessoas de países do terceiro mundo, continuou ela para as câmeras. Eles confundem desespero com habilidade. Acham que, só porque a vida é difícil, automaticamente sabem como lutar. Keisha saiu do vestiário naquele exato momento, vestindo um short simples e uma regata que revelava braços surpreendentemente definidos para alguém que supostamente nunca havia treinado seriamente. Seus movimentos eram fluidos, econômicos, como os de um gato se preparando para atacar. Pronto para aprender? Vitória perguntou sarcasticamente. Sempre, respondeu Keisha. O que Vitória Sterling não sabia, e jamais poderia imaginar, era que Lightning Campbell começara a lutar aos 8 anos nas ruas de Kingston, não por esporte ou diversão, mas porque era isso ou morrer de fome. Aos 12 anos, ela já espancava garotos 3 anos mais velhos em lutas clandestinas que rendiam dinheiro suficiente para sustentar sua família por mais uma semana. Aos 16 anos, ele já havia se tornado uma lenda local. Não por sua brutalidade, mas por sua incrível capacidade de antecipar movimentos e contra-atacar com a velocidade da luz, daí o apelido que carregava como uma cicatriz de honra. Quando finalmente conseguiu visto para os Estados Unidos, jurou a si mesma que nunca mais pisaria em um ringue. Mas algumas promessas são feitas para serem quebradas quando a dignidade está em jogo. Tom ajustou as luvas de Keisha, notando algo que o surpreendeu. Suas mãos estavam perfeitamente relaxadas, mas seus músculos tinham a densidade de alguém que treinou a vida toda. Keisha, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você nunca lutou antes. Keisha sorriu pela primeira vez desde que chegará à academia, um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que carregava segredos capazes de reescrever toda a situação. Defina a luta, respondeu ela. Naquele momento,
Enquanto Vitória continuava sua apresentação nas redes sociais e os espectadores apostavam mentalmente quanto tempo a amadora duraria, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Porque, às vezes, quando subestimamos alguém com base em aparências e preconceitos, descobrimos que os verdadeiros predadores são exatamente aqueles que aprenderam a camuflar sua força até o momento exato de revelá-la. Enquanto Victoria Sterling continuava sua campanha de humilhação nas redes sociais, já havia postado 17 stories zombando da amadora jamaicana. Algo completamente diferente acontecia nos bastidores da academia. Tom Rodrigues decidiu investigar Keisha Campbell mais a fundo. 30 anos de treinamento com boxe lhe ensinaram que a verdadeira força raramente grita, e havia algo naquela jovem que desafiava toda a lógica. Suas mãos não tinham calos de iniciante. Seus reflexos eram rápidos demais. E, acima de tudo, sua calma era normal para alguém prestes a enfrentar um campeão mundial. Keisha, chamou Tom quando ela terminou de ajustar as luvas. Posso te ver fazer alguns movimentos básicos? Só para avaliar seu nível. O que aconteceu nos 5 minutos seguintes fez Tom questionar tudo o que achava que sabia sobre talento natural. Keisha se movia pelo ringue com uma fluidez que parecia desafiar a gravidade. Seus socos no saco de pancadas tinham uma precisão cirúrgica que ele só vira em lutadores com décadas de experiência. Meu Deus, Tom murmurou para si mesmo, quem é essa garota de verdade? Naquele momento, a porta do ginásio se abriu e alguém entrou, fazendo Keisha congelar completamente. Era Winston Campbell, um homem de 50 anos com cicatrizes nas mãos e olhos que já tinha visto muita coisa. Seu tio, que tinha vindo de Miami assim que soube da briga por meio de um primo em comum. Relâmpago, disse Winston simplesmente. O apelido ecoou pelo ginásio como um tiro. Alguns dos boxeadores mais velhos franziram a testa, como se tentassem se lembrar de onde já tinham ouvido aquele nome. Tio Winston, o que o senhor está fazendo aqui? Perguntou Keisha, com a voz revelando seu nervosismo pela primeira vez. Vim ver se minha sobrinha perdeu completamente a cabeça, respondeu ele em inglês com forte sotaque jamaicano. Achei que tínhamos concordado que aqueles dias já tinham ficado para trás. Tom se aproximou, intrigado. Vocês dois se conhecem. Winston olhou para Tom com a expressão de quem está decidindo quanta verdade revelar. Conheço essa menina desde os 8 anos de idade. E posso garantir que Victoria Sterling não tem ideia do que está prestes a enfrentar. Enquanto essa conversa acontecia no canto do ringue, Victoria estava do outro lado do ginásio gravando mais conteúdo para o TikTok. Gente, olhem isso, ela sussurrou para a câmera. Ela até trouxe a família para vê-la ser humilhada. Que fofo, né? Eles vão ter muito com o que consolá-la mais tarde. Os comentários nas postagens dela explodiram. A Victoria vai destruir aquela garota. Ensine-a a não se meter com americanos. Mostre a ela o que é boxe de verdade. Winston observou Victoria por alguns segundos e depois balançou a cabeça, enojado. Arrogante. Bem do tipo que Lightning costumava ser. Bem, digamos que ele ensinou humildade nas ruas de Kingston. Tio, por favor, implorou Keisha. Não conte a ninguém. Não quero que ninguém saiba. Sabe de uma coisa? Pergunte ao Tom, cada vez mais curioso. Winston suspirou profundamente. Tom, posso te chamar assim? Você parece um cara decente. Então, vou te contar uma coisa que pode mudar sua perspectiva sobre essa luta. Ele apontou para Keisha, que agora está treinando sozinha no canto. Aquela garota ali era considerada a melhor lutadora de Street Fighter que Kingston já produziu. Street Fighter, repetiu Tom. Aos 12 anos, ela derrotou homens 3 vezes maiores que ela. Aos 15 anos, ela já tinha uma reputação que fazia com que os gangsters a respeitassem. Relâmpago Campbell não era apenas um apelido. Era um aviso. Winston fez uma pausa. Ela parou de lutar quando conseguiu o visto para vir para cá. Jurou que nunca mais pisaria num ringue. Tom olhou para Keisha com novos olhos. Então por que ela concordou em lutar contra a Victoria? Porque, disse Winston, algumas pessoas confundem gentileza com fraqueza, e Lightning nunca tolerou ser subestimada por causa de sua cor, gênero ou origem. Do outro lado da academia, Victoria havia terminado mais uma série de postagens zombando de Keisha e agora estava falando com seu empresário ao telefone. Michael, isso vai viralizar. Um campeão mundial contra um amador? É o tipo de conteúdo que os patrocinadores adoram. Dominação total. Só tome cuidado para não machucá-la muito, Victoria, disse a voz do gerente no Viva Voz. Não queremos processos por danos corporais. Victoria riu alto. Michael, relaxa. Vai ser tão rápido que ela não terá tempo de se machucar seriamente.
Winston ouviu a conversa e estreitou os olhos. Tom, posso te dar um conselho? Aposte na Lightning. Por quê? Porque Victoria Sterling pode ser campeã mundial, mas nunca lutou pela sobrevivência. Ela nunca enfrentou alguém que aprendeu que perder significa não comer. Lightning não está aqui para ficar bonita. Ela está aqui para provar algo. Naquele momento, Keisha se aproximou deles, com suor escorrendo pelo rosto após o treino intenso. Tio Winston, o que você está dizendo ao Tom? A verdade, garoto. Que você não é a vítima indefesa que este americano pensa que você é. Keisha olhou ao redor do ginásio, notando que alguns dos outros boxeadores agora observavam com renovada curiosidade e respeito. Tio, eu realmente não quero. Não quero o quê? Mostrar a eles quem você realmente é. Relâmpago. Você passou os últimos meses limpando banheiros porque queria começar uma vida nova. Mas quando alguém tenta te humilhar por causa da sua cor, da sua origem, do seu passado, nenhuma nova vida pode apagar o que está no seu sangue. Tom sentiu um arrepio. Keisha, posso te perguntar uma coisa? Por que você realmente aceitou essa briga? Keisha ficou em silêncio por um longo momento, encarando Victoria, que continuava gravando do outro lado do ginásio. Quando ela finalmente falou, sua voz tinha uma aspereza que Tom nunca ouvirá antes. Porque pessoas como Victoria Sterling acham que podem nos diminuir, nos humilhar, nos colocar em nosso lugar com base apenas na cor da nossa pele ou de onde viemos. Ela olhou para mim e viu uma vítima fácil. Uma história para suas redes sociais. Uma piada para entreter seus seguidores. Keisha fez uma pausa. O que ela não sabe é que, onde eu cresci, respeito não se dá, se conquista. E quando alguém tenta tirar nossa dignidade, ela sorria, mas havia algo predatório naquele sorriso. Bem, às vezes os raios precisam lembrar as pessoas porque as tempestades são temidas. Naquele momento, enquanto Victoria Sterling continuava sua performance arrogante diante das câmeras, completamente alheia à conversa que mudava tudo a poucos metros de distância, todos no ginásio perceberam que estavam prestes a testemunhar algo muito além de uma simples briga amigável. Era o momento em que anos de humilhação silenciosa finalmente encontrariam voz através dos punhos de alguém que aprenderá nas ruas mais difíceis do mundo que, às vezes, a única linguagem que certas pessoas entendem é a da força aplicada com precisão cirúrgica. O gongo tocou e os dois lutadores se encontraram no centro do ringue. Victoria partiu para o ataque imediatamente, desferindo uma série de golpes rápidos que cortaram o ar onde Keisha estivera um milésimo de segundo antes. Que diabos? Victoria murmurou, franzindo a testa ao ver seus socos atingirem apenas o ar. Keisha se movia como fumaça, sempre um passo à frente, sempre fora de alcance. Seus pés deslizavam pela lona com uma fluidez que desafiava a física, como se ela pudesse prever cada movimento antes mesmo que Victoria pensasse. Fique parada, garota! Victoria gritou frustrada, aumentando a força dos socos. Então aconteceu. No exato momento em que Victoria perdeu o equilíbrio após um cruzamento mal calculado, Keisha contra-atacou. Seu punho esquerdo acertou a lateral do rosto de Victoria com um som agudo que ecoou por todo o ginásio. Victoria cambaleou para trás, tocando o rosto em descrença. Nunca havia sido atingida com tanta precisão por um oponente menor. Impossível, sussurrou, mas Keisha já estava se movendo novamente. O que se seguiu foi uma demonstração de arte marcial que reduziu o ginásio ao silêncio absoluto. Keisha não estava apenas lutando, ela regia uma sinfonia de violência controlada. Cada soco era calculado, cada movimento tinha um propósito, cada esquiva parecia coreografada. Victoria, desesperada, tentou usar seu peso e alcance, mas era como tentar pegar um raio com as mãos. Para cada golpe que desferia, recebia 3 em troca. Para cada avanço que fazia, Keisha já havia se antecipado e contra-atacado. Quem é essa garota? Gritou alguém na plateia. Winston sorriu de onde observava. Relâmpago Campbell, murmurou ele, orgulhoso. O momento da verdade chegou no segundo round. Victoria, já ofegante e com o rosto marcado, percebeu que havia cometido o maior erro de sua carreira. Suas postagens arrogantes nas redes sociais continuaram a ser compartilhadas, mas agora o tom dos comentários havia mudado completamente. Victoria está sendo espancada por um amador. Cadê o campeão mundial? Aquele jamaicano está destruindo ela. Jerry, seu empresário, gritava instruções frenéticas do canto, mas Victoria mal conseguia ouvi-lo em meio ao rugido da multidão, que agora torcia abertamente. Foi então que Keisha decidiu mostrar quem realmente era. Relâmpago nunca foi apenas um apelido, disse ela calmamente, aproximando-se de Victoria, que recuava contra as cordas. Era um aviso. A combinação que se seguiu foi tão rápida que as câmeras dos celulares mal conseguiram capturá-la. Jab, cruzado,
gancho, uppercut, 4 socos em menos de 2 segundos, todos acertando com precisão cirúrgica. Vitória desabou na lona como um prédio em ruínas. O ginásio explodiu. As pessoas gritavam, comemoravam, filmavam tudo para as redes sociais. Vitória tentou se levantar, mas suas pernas não respondiam. Pela primeira vez na vida, a campeã mundial invicta foi nocauteada por alguém que ela chamava de projeto social. 10, gritou Tom, arbitrando a luta. Nocaute. Keisha caminhou calmamente até o canto onde Vitória estava sendo tratada. Você disse que queria me dar uma lição, disse ela suavemente. Espero que tenha aprendido que respeito não se conquista por cor, nacionalidade ou conta bancária. É conquistado pelo caráter. Vitória olhou para Keisha com os olhos cheios de lágrimas de humilhação e, pela primeira vez, algo que pudesse ser considerado respeito. Jerry correu para verificar o celular de Vitória. Suas histórias zombando de Keisha viralizaram, mas agora por motivos completamente diferentes. Milhares de comentários ridicularizaram sua arrogância. Vitória sendo destruída pela pessoa que ela chamava de amadora. É o que acontece quando o preconceito encontra a realidade. Lightning Campbell acabou com a carreira de Vitória em 3 rounds. Meu Deus, Vitória, disse Jerry, mostrando o celular. Você precisa ver isso. Sua conta perdeu 100 mil seguidores na última hora. Os patrocinadores estão cancelando seus contratos. Vitória pegou o celular com as mãos trêmulas. Sua última postagem zombando de Keisha havia se tornado um memorial à sua própria humilhação. Os comentários eram implacáveis. Quem riu por último, riu melhor. O jamaicano deu uma lição naquele racista. Relâmpago Campbell, a arrogante Vitória. Tom se aproximou de Keisha, que estava sendo aplaudida por toda a plateia. Lightning, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você não contou a eles quem você realmente era desde o começo? Keisha olhou para Vitória, que ainda estava sendo ajudada a se levantar, completamente derrotada física e emocionalmente. Porque às vezes as pessoas precisam cavar a própria cova antes de entenderem o tamanho do buraco em que se meteram. Winston abraçou a sobrinha com orgulho. Você ainda é o relâmpago. Não, tio, respondeu Keisha, observando Vitória sendo conduzida para fora do ginásio sob uma enxurrada de comentários sarcásticos. Lightning era quem eu precisava ser para sobreviver. Hoje mostrei quem realmente sou, alguém que não aceita desrespeito, mas que luta por dignidade, não por crueldade. Enquanto as câmeras continuavam a gravar vídeos do nocaute que viralizaram nas redes sociais, uma pergunta pairava no ar. Será que uma única luta poderia reescrever não apenas 2 carreiras, mas a maneira como uma comunidade inteira enxerga o preconceito, o privilégio e a verdadeira medida da força humana? 3 meses depois, o contraste não poderia ser mais brutal. Victoria Sterling, ex-campeã mundial invicta, estava sentada no modesto apartamento que havia alugado após perder sua mansão em Miami. Seus patrocinadores cancelaram todos os contratos depois que o vídeo viral atingiu 50 milhões de visualizações em uma semana. Victoria Sterling sendo destruída pela mulher que ela chamava de amadora se tornou o meme mais compartilhado do ano, transformando sua arrogância em uma piada global. Nike, Adidas, Gatorade, todas as marcas que antes pagavam milhões pela imagem dela agora se recusam a retornar suas ligações. Jerry, seu ex-empresário, havia deixado claro na última conversa: Vitória, você não entende. Não se trata apenas da luta que você perdeu. O importante é quem você mostrou ser. Ninguém quer associar sua marca a preconceito e arrogância. Enquanto isso, do outro lado do país, Keisha Campbell assinava seu primeiro contrato profissional com a Golden Gloves Promotions. O valor? $2 milhões apenas pelas 3 primeiras lutas, com uma cláusula de renovação que poderia chegar a $50 milhões se ela mantivesse o desempenho. Lightning Campbell havia se tornado não apenas um fenômeno esportivo, mas um símbolo de resiliência. Marcas que valorizavam a autenticidade e a superação de adversidades se uniram para patrociná-la. A Under Armour lançou uma linha inteira inspirada em sua história, conquistada, não dada. Tom Rodrigues estava na sala da academia quando recebeu uma ligação inesperada. Olá, Tom. Aqui é a ESPN. Queremos fazer um documentário sobre como você descobriu Lightning Campbell. Eu não descobri nada, respondeu Tom honestamente. Ela sempre soube quem era. Só precisava que alguém a respeitasse antes de ver seus punhos em ação. A transformação da academia também tinha sido drástica. O programa de bolsas de estudo, antes uma iniciativa modesta, agora recebia doações de todo o país. Jovens de comunidades carentes chegavam diariamente, inspirados pela história de Keisha.
A lista de espera tinha mais de 500 nomes. Winston Campbell visitava a sobrinha regularmente, sempre com o mesmo orgulho brilhando nos olhos. Lembre-se do que eu disse sobre a fome, perguntou ele durante uma de suas visitas. Você prova que não se trata de onde viemos, mas do fogo que carregamos dentro de nós. Vitória, por sua vez, tentou se reinventar diversas vezes. Criou um canal no YouTube pedindo desculpas, mas os comentários foram implacáveis. Tentou voltar ao boxe, mas nenhum grande promotor aceitou seus termos. Suas economias evaporaram rapidamente sem a renda dos patrocínios. Em uma entrevista desesperada para um podcast de terceira categoria, Vitória finalmente disse a palavra que deveria ter dito meses antes: eu estava completamente errada. Keisha Campbell não era apenas uma lutadora excepcional, ela era uma pessoa que eu deveria ter respeitado desde o início. Meu preconceito me cegou para a grandeza dela. Mas a internet tem memória de sobra. O clipe virou meme novamente, com Vitória tentando se desculpar depois de perder tudo. Keisha, ao saber da entrevista, demonstrou a classe que sempre a distinguiu. Não tenho raiva dela, disse ela durante uma entrevista à revista Sports Illustrated. A raiva consome quem a carrega. Prefiro usar minha energia construindo pontes para outras jovens como eu. Sua fundação, Lightning Dreams, já havia ajudado 300 jovens de comunidades carentes a obter bolsas de estudo e oportunidades esportivas. A primeira academia da fundação seria inaugurada em Kingston, Jamaica, na mesma comunidade onde ela descobrira que seus punhos podiam ser mais do que armas de sobrevivência. Durante a cerimônia de abertura, transmitida ao vivo para o mundo todo, Keisha segurou o microfone com as mesmas mãos que haviam nocauteado um campeão mundial. Esta história não é sobre vingança, disse ela, com a voz ecoando pelos alto-falantes. É sobre dignidade. Trata-se de provar que respeito não se conquista por privilégio, mas por caráter. A plateia explodiu em aplausos, mas ela ainda não tinha terminado. Victoria Sterling me deu o maior presente da vida dela. Ela me subestimou. E quando alguém te subestima, você tem uma escolha. Pode deixar que isso te destrua, ou pode usar isso como combustível para se tornar imbatível. Tom Rodrigues, assistindo da primeira fila, enxugou uma lágrima discreta. Ele havia treinado campeões por décadas, mas nunca tinha visto ninguém transformar humilhação em inspiração com tanta elegância. Meses depois, quando Lightning Campbell se tornou campeã mundial unificada, nocauteando sua oponente no mesmo segundo round em que havia derrotado Vitória, a primeira pessoa a quem ela agradeceu em seu discurso não foi seu treinador, nem sua família. Quero agradecer a todas as pessoas que tentaram me rebaixar, me humilhar e me colocar no meu lugar. Vocês me ensinaram que o verdadeiro poder não vem de onde nascemos ou da cor da nossa pele. Vem de uma recusa absoluta em aceitar que outros definam nossos limites. Victoria Sterling assistiu àquela luta pela televisão em seu apartamento alugado, sozinha. Quando o árbitro levantou a mão de Keisha, declarando-a a nova campeã mundial, Victoria finalmente entendeu a diferença entre talento e grandeza. Uma pessoa pode nascer com talento, mas a grandeza é forjada na fornalha da adversidade. Keisha Campbell não tinha acabado de vencer uma luta naquele ginásio de Manhattan. Ela havia reescrito as regras sobre o que significa ser forte, sobre o que significa merecer respeito e, mais importante, sobre como a melhor vingança não é destruir o inimigo. Está se tornando tudo o que disseram que você jamais seria. Enquanto Lightning Campbell brilhava sob os holofotes do sucesso global, provando que algumas tempestades não destroem, elas purificam e fortalecem, uma lição que ecoa para qualquer pessoa que já tenha sido subestimada, humilhada ou diminuída. Nunca deixe ninguém definir seus limites com base em preconceitos. A maior vitória é provar que eles estão completamente errados sobre quem você realmente é. Se esta história de transformação e justiça tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que provam que, às vezes, ser subestimado é exatamente a vantagem de que precisamos para reescrever nossa própria história de forma espetacular.